Fala galera, correção da atividade passada ontem. Essa é a atividade número 6, enviada pelo governo. O tema da atividade, o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial. Portanto, conteúdo já do segundo bimestre. As habilidades que vocês devem desenvolver com este conteúdo são essas aqui, ó. A habilidade F09, H1, HI 10, que significa ensino fundamental, nono ano, história, habilidade 10. Qual habilidade é essa? Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. A outra habilidade, essa do estado de Goiás, do governo de Goiás, é a mesma coisa aqui, só muda aqui 10A. Compreender o imperialismo no fim do século XIX, relacionando-o ao processo de fortalecimento dos nacionalismos e a formação de alianças no início do século XX. Vamos lá para a atividade. Você tinha um texto primeiro falando bem brevemente da Revolução Industrial. Depois você tinha outro explicando o que era o imperialismo e como que esse imperialismo contribuiu para o processo de expansão territorial e disputa entre as nações europeias. Quando eu digo expansão territorial, entenda que é aumentar o território de um país, né? O país invadir outros países para aumentar o seu território. E isso gerou disputa entre os países da Europa da época. Quais são esses países? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Rússia, né? Justamente os países que se envolveram na guerra. Aí tinha um texto desse professor mestre aqui, Cláudio Fernandes, explicando o imperialismo, e vinha a atividade. Primeiro, a número 1 era, para melhor entendimento desse assunto, construa um glossário, que é como se fosse um mini dicionário, né, histórico, de alguns conceitos básicos. Para isso, você pode usar a internet, uma enciclopédia, ou até mesmo um livro didático, ou até mesmo a sua cabeça, a sua mente. Não? Então vamos lá. Número 1, o que é imperialismo? Imperialismo é a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação dominante sobre outras. Então, o imperialismo, se eu fosse vocês, eu guardaria esse glossário para o resto da sua vida, pelo menos enquanto você estiver estudando, porque sempre vocês vão estar vendo isso nas disciplinas de humanas. História hoje, né, geografia. Aí no ensino médio, quando vocês entrarem no ensino médio, em filosofia, sociologia, além de geografia e história, que vão continuar no currículo. Pelo menos até o ano que vem, eu acredito. E aí eu vou ter emprego garantido ainda. Então, o que é o imperialismo? É essa expansão e esse domínio territorial de uma nação mais poderosa em relação a uma nação inferior. Ela pode dominar territorialmente, culturalmente e economicamente outra nação. Foi isso que aconteceu no século XIX. As nações poderosas, né, especialmente Inglaterra, França, Alemanha, né, Estados Unidos, eles começaram a dominar outras regiões do mundo de forma territorial, né, invadiram e tomaram a terra dos verdadeiros donos. De forma cultural, né, começaram a impor sua cultura. Foi o caso dos Estados Unidos, que fez isso com muita força. E no caso do domínio econômico, né, começaram a dominar a economia desses países. Na questão cultural, por exemplo, até hoje a gente tem isso muito presente. Vários nomes em inglês que a gente usa no comércio, né, por exemplo, shopping center, drive-thru, e por aí vai, né? Vários alimentos que vieram dos Estados Unidos para cá, formas de se vestir, filmes, desenhos animados. Então tudo isso também faz parte do domínio imperialista deles. Número 2. Segundo, nacionalismo. Consiste em uma ideologia e movimento político baseado na consciência da nação, que exprimem a crença na existência de certas características comuns em uma comunidade nacional, supranacional, e o desejo de modelá-las politicamente. Então,
esse nacionalismo ele faz com que a nação exalte os símbolos da sua pátria, sua bandeira, sua cultura, suas tradições, a sua economia, o seu time de futebol, a sua forma de se vestir, a sua raça. E aí corre o risco de colocar essa cultura, essa nacionalidade superior às outras nacionalidades, o que vai gerar racismo, xenofobia, né, que é ódio ao estrangeiro, né, e isso também foi fator preponderante para que acontecesse a Primeira Guerra Mundial. Neocolonialismo representa a dominação política, econômica, cultural e social das potências capitalistas europeias sobre algumas regiões do continente africano e asiático principalmente. Então o que foi o neocolonialismo? Foi uma nova forma de colonização, daquela que a gente viu lá na 7ª série, quando o Portugal chegou no Brasil e começou a colonizar o Brasil. Quando a Espanha chegou no resto da América e começou a colonizar, né? O México, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Equador. Então, aquele colonialismo, só que de uma nova forma. Por isso que é neo. Neo significa novo. Então é um novo colonialismo. Foi o que aconteceu no século XIX. Essas nações começaram a explorar o continente africano e asiático, principalmente, né? Por isso que hoje em dia na África tem muitos países que falam inglês, francês, espanhol. Capitalismo é o sistema econômico que está baseado na propriedade privada dos meios de produção e tem como principais objetivos o lucro e a acumulação de riquezas. Este é o sistema mais adotado no mundo atualmente. É o sistema econômico que o Brasil adota. O que é esse sistema? Ele é baseado, como a gente viu aqui, na propriedade privada. O que é isso? Se eu tiver dinheiro, se eu conseguir dinheiro suficiente, eu posso comprar uma casa para mim, posso comprar uma fazenda, posso ter uma indústria. Isso é uma propriedade que me pertence, diferente de um Estado socialista, que a propriedade não existe propriedade privada. Tudo pertence ao Estado, né? Ou, a grosso modo, pertence ao governo. No sistema capitalista, não. É valorizada a questão da propriedade privada. Então, é o que a gente vive no Brasil. Se eu tenho condições financeiras, eu tenho a minha terra, né? E essa propriedade privada também dos meios de produção. O que são os meios de produção? As indústrias, as fazendas, né? Tudo isso também faz parte da propriedade privada. No socialismo, esses meios de produção, eles pertencem ao Estado, né? Ao governo. No capitalismo, não. Se eu conseguir, então, me sobressair, eu posso ter uma indústria, né? Eu posso ter uma fábrica, né? Eu posso ter uma fazenda, né? E tem como principal objetivo a acumulação de riquezas, o lucro e a acumulação de riquezas. Então, na sociedade capitalista, as pessoas visam cada vez mais ganhar dinheiro e acumular riquezas para se tornar rico, né? Então, segundo esse texto aqui, essa é a definição de capitalismo, né? E por último, capital. É qualquer bem aplicado na criação de oferta de novos bens ou serviços. Não se limita, portanto, ao dinheiro investido. Tradicionalmente, o capital é considerado um dos fatores de produção junto à terra, incluindo todos os seus recursos naturais e trabalho. Então, o capital ele é o dinheiro, né, que é aplicado nas diversas situações de trabalho, né? O capital, portanto, é esse dinheiro investido, né, nos novos bens e nos serviços. Mas ele não é só o dinheiro, ele vai além do dinheiro. Ele também pode ser considerado capital também, como a gente está vendo aqui, o próprio trabalho e os recursos naturais que existem onde está sendo desenvolvido esse trabalho. Por exemplo, se for numa fazenda de plantação de tomate, tomate pode ser considerado esse capital e as pessoas que estão trabalhando também. Tá bom? Então vamos lá para o número 2. O imperialismo do século XIX consistiu num tipo de política expansionista das principais nações europeias. Qual eram seus principais objetivos? Então o imperialismo ele buscava o quê? Mercado consumidor, ou seja, uma região onde existissem pessoas suficientes para comprar os produtos que eram produzidos no país poderoso. Exemplo, Inglaterra.
A Inglaterra tinha muitos produtos produzidos e dentro da Inglaterra mesmo eles não conseguiam vender todo esse produto. Então a ideia era buscar outros locais do mundo para poder levar esse produto para essas pessoas comprarem. Então o imperialismo buscava esse mercado consumidor, essas pessoas para consumir os produtos que eles fabricavam. Também buscar mão de obra barata, né? Ou seja, a indústria na Inglaterra, usando a Inglaterra como exemplo de novo, essa indústria lá pagava, vamos supor, R$100 para um cara fazer uma mesa. E ia para a África, se pagasse R$30, uma pessoa da África faria a mesma coisa, porque o salário lá seria inferior. Então eles começaram a procurar mão de obra barata em outros locais do mundo, para poder continuar ganhando cada vez mais dinheiro. E também de matérias-primas, né, para o desenvolvimento da sua indústria. Então, voltando ainda na Inglaterra, a mesma mesa que a Inglaterra produzia, a Inglaterra acabou com toda a madeira em seu país e precisa continuar produzindo mesas. O que eles vão fazer? Eles vão procurar madeira em outros países para continuar produzindo mesas. E era isso que eles faziam. Então o imperialismo foi isso, busca por mercado consumidor, né, pessoas para poder comprar os produtos industrializados, mão de obra barata, pessoas que ganhassem menos para poder produzir o mesmo produto, e matérias-primas para poder abastecer essa indústria, para eles poderem continuar produzindo os produtos deles. Questão 3. Esse fenômeno de expansão dos países europeus teve início a partir do momento em que, após as revoluções burguesas do século XVII e XVIII e da formação das nações modernas, como resposta certa, Alemanha, Itália e França. Então, o imperialismo começa quando essas três nações aqui começam a se formar como nações modernas. 4. A industrialização gerou, por conseguinte, uma forte concorrência entre as nações. Estas nações passaram a disputar territórios e estabelecer as suas fronteiras com exércitos modernizados e uma sofisticada diplomacia. Com isso surge, então, um sentimento que se fortaleceu grandemente neste período. Este sentimento foi denominado de nacionalismo, né? Esse processo, portanto, de nacionalismo acentuou gradualmente o caráter nacionalista dos países europeus. Então, com a industrialização, vai surgir com muita força essa ideia de nacionalismo. A minha indústria é melhor do que a do seu país, os meus trabalhadores são melhores que os seus trabalhadores, eu produzo muito mais que o seu país produz, né? Então, as pessoas vão ficando com esse sentimento de orgulho de pertencer a uma nação e começam a tirar chacota das outras nações, justamente porque eles se consideram melhores. 5. A industrialização também exigia uma integração econômica. Explique como se deu essa integração econômica nesse período. Olha a resposta. O capital gerado pela indústria, isto é, toda a riqueza do processo de produção, desde os maquinários até produtos para consumo, precisava de crédito e de sustentação financeira. Os setores do capital financeiro, bancos e bolsas de valores, passaram a se integrar como o setor das indústrias, criando assim maneiras de estruturar a complexidade da economia mundial integrada. Então, os bancos eles foram se integrando, foram se unindo para cooperar financeiramente uns com os outros e para fazer essas indústrias começar a crescer. Número 6. As nações imperialistas industrializadas do século XIX promoveram a colonização de regiões da África, da Ásia e da Oceania. O processo de expansão para essas regiões foi marcado por várias tensões e guerras. Como se deu a divisão da África e que eventos deu legalidade a essa divisão? A resposta. A África teve seu território dividido nesta época entre as nações europeias, num evento denominado Conferência de Berlim, ocorrido em novembro de 1884. Então, no século XIX, nessa corrida imperialista, buscando esses mercados, como foi falado anteriormente, os países europeus começaram a disputar a África, né? Ignorando inclusive as pessoas que já moravam na África, os africanos, né? Então, eles começaram a disputar aquelas regiões que poderiam gerar riquezas para os seus países. E aí, em 1884, na cidade de Berlim, na Alemanha, eles, para chegar a um denominador comum, para evitar a guerra,
eles decidiram dividir a África entre eles, né? E nessa divisão, alguns países foram prejudicados, entre eles a Alemanha. A Inglaterra e a França ficou com muito mais territórios, a Alemanha começou a ficar muito revoltada com isso. Número 7. O imperialismo chegou a seu ponto de saturação no início do século XX, quando as tensões nacionalistas se tornaram mais veementes. Um grande conflito mundial foi fruto dessa saturação. Qual foi esse conflito e quando ocorreu? Foi a Primeira Guerra Mundial, e aconteceu de 1914 a 1918. O que é a saturação? Chegou um momento que não se aguentava mais, estava saturado esse confronto imperialista. As tensões nacionalistas, né, um país querendo ser melhor do que o outro, chegou a um ponto que já não aguentava mais e acabou explodindo uma guerra por causa disso, por causa dessas disputas, por causa dessas buscas por mercados consumidores, por causa desse fato do nacionalismo, de uma nação se considerar superior à outra, vai estourar esse conflito a partir de 1914, como a gente viu lá com o assassinato do arquiduque, na nossa aula passada. Partindo para o final, tinha agora um texto falando da Primeira Guerra Mundial propriamente dita. Um textinho um pouco maior, inclusive com algumas imagens. Havia uma sugestão de um vídeo e mais 2 perguntas depois na sequência. Nem sei se vocês assistiram esse vídeo. Quais são os países que faziam parte da Tríplice Aliança? Letra A, Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Só que a Itália saiu daqui e foi para outra aliança, certo? A Tríplice Aliança era essa, que enfrentaria a Tríplice Entente, que era composta por Rússia, França e Grã-Bretanha, que está aqui na letra B. Mas a gente estava pedindo a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança era Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Essa resposta você encontraria no 12º parágrafo do texto 2. Última questão. Quais os fatores que desencadearam o início da Primeira Guerra Mundial? Essa era uma resposta pessoal, mas você poderia ter colocado isso aqui, que está no 11º parágrafo. O estopim deste conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo. Aí o texto segue falando quem foi que fez o assassinato. Ok? Então era isso, galera. Corrija sua atividade com toda atenção e até a próxima.